Pois bem, gente, agora nós vamos então chamar aqui para o nosso cenário bonito, que ele já está acostumado, Leandro Provenzano. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado. Vamos falar hoje sobre concessão de crédito ao consumidor? Exatamente. A gente sempre falou sobre esses assuntos, assim, mas meio que por cima, uma pincelada em diversos assuntos, né, Leandro? Né, as matérias às vezes estão correlacionadas, a questão do superendividamento, a concessão de crédito, são várias matérias que andam juntas e assuntos específicos assim a gente acaba tratando, mas sempre invocando assuntos que já passaram ou que a gente ainda vai falar mais futuramente. A concessão de crédito em si ela é um problema para os consumidores, mais pela questão da obscuridade. Como que se dá essa concessão ou não, né? Quais são os critérios que as lojas têm que estabelecer, têm que obedecer? Isso aí fica muito obscuro às vezes para o consumidor. E é isso aí que a gente vai tentar esclarecer, ainda que não tenha um ponto fundamental objetivamente falando. Era isso que eu ia te perguntar, a questão da concessão de crédito. É tanto da liberdade de crédito, da pessoa ter um nome que possa obter crédito no mercado, é isso? Também. Tanto para compra, empréstimo. Isso. A pessoa, primeiro ponto, ela tem que ter o nome limpo, né? Por isso a importância de sempre consultar os cadastros de proteção ao crédito, até mesmo porque tem estudos aí do próprio Serasa e SPC falando que 60% das negativações são incorretas ou indevidas, né? Então, primeira coisa, sempre pesquisar o seu nome. Está passando ali perto do SPC ou do Serasa, já tira um extrato, vê se está tudo ok ou não. Onde que fica aqui o SPC Serasa? Olha, o Serasa fica na frente da Escola Estadual Joaquim Murtinho, naquele prédio, e tem também o SPC fica na frente daquela praça, no edifício comercial, da Associação Comercial. Salvo engano, é na rua 15 de novembro, na frente da Praça Ari Coelho. Ali tem a Associação Comercial que imprime de graça. Basta levar o RG ou o CPF que o funcionário vai imprimir gratuitamente o extrato para você. Então o primeiro passo é ter o nome limpo. Depois disso, cada empresa tem o seu critério de concessão. Isso não é ilegal, né? Não é porque uma empresa faz essa venda que a outra deva fazê-lo. Cada empresa tem o seu critério. O primeiro deles, com certeza, de todas as empresas vai ser ter o nome limpo ou não, né? E o segundo é se você faz parte desse objetivo, desse requisito da empresa para receber esse crédito. Isso aí ainda é muito obscuro, mas aí a gente já faz a primeira dica ao consumidor. Existe aqui no Mato Grosso do Sul uma lei que determina que se eu requerer perante essa loja, ela deve fundamentar por escrito e objetivamente por que está me negando o crédito ou porque eu não me enquadro naquela relação de consumidores ao qual a empresa fornece crédito. Primeiro passo, não conseguir o crédito, eu acho injusto, eu tenho a renda compatível ao parcelamento que eu quero fazer e eu não consegui, faz um protocolo de próprio punho, pode digitar no computador e assinar, faz 2 vias, protocola nessa loja. Fala, eu quero saber por que você me negou crédito, uma vez que eu ganho R$1.000 e a parcela ia ficar em 50, 80, 60 reais. E depois disso, dependendo da resposta, ele pode ter direito a entrar com uma ação para rever isso aí, essa questão do crédito ou não. Como eu disse, é bastante obscuro esse caminho, mas existe essa lei que a gente pode fazer uso dela. Inclusive, a gente tem causa lá no escritório que o cliente até ganhou uma indenização porque a empresa simplesmente não fundamentou o motivo da recusa. Isso eu queria te perguntar, Leandro, né? Quais são os quesitos, né, os requisitos que a empresa aponta para que haja ou não essa concessão? Pois é, os critérios, esses requisitos são bastante obscuros e eles não são obrigatórios para determinada empresa, mas a maioria deles é negativação no nome. Aí tem um outro argumento que a gente já tratou também no programa chamado Credit Score, né? A gente já comentou sobre isso. Até aqui para a gente poder falar. Exatamente, também. Algumas empresas ainda usam isso aí, ou já usam, né, que é um sistema mais novo, e principalmente ele tem que ver se essa pessoa que está solicitando crédito, ela tem capacidade de pagamento. Se tiver uma negativação, quer dizer, já está devendo em outra empresa. Por que eu vou conceder? O risco aumenta. Então isso aí, o critério pode ser estabelecido pela empresa. Mas a partir do momento que essa empresa adotou esse critério tem que valer para todos. Por isso que existe a lei. Se fornecer para você que ganha a mesma coisa do que eu, então tem que fornecer para mim também. Porque se houver essa divergência, beneficiar um consumidor em detrimento do outro, aí sim começa a nascer para esse consumidor o direito de entrar com uma ação na justiça.
E em falar nisso, né, a gente está falando de direito desse consumidor que tem direito de saber por que é que está restrito, né, uma concessão de crédito. Mas a gente sempre fala que o consumidor ele tem que estar com o nome limpo na praça, que isso é muito importante, né, Leandro? Exatamente. Esse é o primeiro critério que as empresas usam e quase 100% dessas empresas, a primeira análise que faz para concessão ou não de crédito é essa negativação pré-existente. Porque, lógico, se eu tenho um comércio, eu quero saber se o meu consumidor está devendo em outro comércio. Se ele já está devendo num lugar, por que ele não vai dever comigo também? Então, esse é o primeiro ponto. Manter o nome limpo é fundamental. As pessoas, principalmente as mais antigas, elas zelam muito pelo nome. Então, quando a gente vê esse consumidor que já passou aí dos seus 60 anos com uma negativação indevida, a gente vê que tem um peso muito maior para ele do que para a gente. Para mim, o nome é só um nome, eu posso usar para levantar crédito ou não. Agora, para essa pessoa que tem arraigado aquilo, que só tem o nome a zelar, eu tenho que cuidar do meu nome, isso aí realmente gera uma mancha para ele, mentalmente, que acaba prejudicando a vida cotidiana dessa pessoa. Não é que nem antigamente que a gente tinha caderneta, né? Que anotava tudo na caderneta. Mas sabia que eu acho que a caderneta dava essa mancha moral mesmo, assim, né? Porque deixava ele assim, olha, eu tenho que pagar o compromisso. É meu, né? Com relação a pagar isso. A gente sempre recomenda, né? Tem que fazer, tem que arcar com tudo aquilo que pagou. Lógico, se tiver alguma coisa contrária à lei, você tem que procurar o judiciário, não é simplesmente também deixar de pagar. Isso é importante a gente frisar, porque alguns consumidores falam, ó, a minha conta de celular ela vem R$100, esse mês veio 200. Então eu não paguei. Mas espera aí, não é assim que faz. A gente tem o judiciário exatamente para isso, para corrigir as coisas que estão erradas. Então, se esse consumidor, isso aí a gente chama de autotutela, quer dizer, eu faço pelas minhas próprias razões um jeito de fazer justiça. Isso aí não é amparado pelo judiciário. Então, esse consumidor deve procurar a justiça para corrigir aquele fato. E se isso aí ensejar também um dano moral, ele pode exigir isso aí numa ação judicial. Mas paga, né? Mas paga, ou discute em juízo. Tem uma ação consignatória que eu pago o que eu entender devido no judiciário, e aí a gente discute esse valor sobressalente, mas já deixa ali garantido o dinheiro para discutir a matéria. Mas então a gente sempre recomenda o pagamento, para não ficar com o nome sujo e depois querer reivindicar no judiciário alguma coisa nesse sentido. É verdade. É comum, né, a gente chegar, por exemplo, nas lojas e ter como referência de que você tem conta em outros lugares, o cartão, você ofereceu o cartão do banco, para você ver que você tem um cartão de crédito e tudo mais, né? Mas muitas empresas também pedem, principalmente essas que fazem crediário, né? A gente tem bastante lojas que fazem crediário. Elas pedirem a documentação para fazer uma pesquisa, né? É correto, é direito delas, né? É direito delas, e a gente tem sempre que zelar por um ambiente comercial, essa relação de direito consumidor, tanto o fornecedor quanto o consumidor, para que esse ambiente, esse sistema caminhe de uma forma sustentável. E a gente não pode querer também só que o consumidor tenha direito e as empresas que se lixem para isso, porque a gente tem que ter esse sistema saudável, porque eu dependo da empresa para comprar meus produtos, a ampla concorrência também vai fazer com que o preço diminua, então a gente tem que sustentar e lutar por esse ambiente sustentável. Não adianta também a gente só querer dar direito para o consumidor, porque a empresa também tem um risco muito grande, é ela que dá emprego para a sociedade, que às vezes nos emprega, então a gente tem que ter esse ambiente saudável. As duas partes sempre pautadas na boa-fé e sempre os dois tendo preocupação um com o outro, tanto o fornecedor com o seu consumidor e também o consumidor, por que não, se preocupar com a empresa. Então, façam os pagamentos e o que tiver errado, procura o judiciário. O judiciário está aí para isso, né? Não vamos, em nome próprio, fazer essa autotutela, porque isso aí está errado. Você estava falando sobre o sistema scoring, isso, né? o Credit Score. Credit Score. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso. A gente já falou disso, né? Sim. Faz um tempinho já, a gente faz. deu uma pincelada sobre isso. Mas vamos falar o que é, porque eu acredito que muitas vezes a empresa ela solicite esse sistema, né? Para saber se a gente está em dias ou não com o pagamento. Exatamente. Bom, o sistema Credit Score ele é bastante recente no nosso ordenamento. Então, isso aí veio, salvo engano, do final de 2014 para cá. E o que é o Credit Score? É uma pontuação que todos nós temos que indica a nossa capacidade de pagamento, né? A gente sai normalmente com um ponto, ele vai de 0 a 1000 e a gente começa na neutralidade de 500 pontos. Conforme eu vá fazendo contas parceladas e vá pagando essas contas, a minha pontuação vai aumentando. Ao passo que, se eu não estiver pagando essas contas, minha pontuação vai diminuindo. Qual que é a grande crítica que a gente, os operadores do direito, principalmente na área do direito do consumidor, faz quanto a esse sistema? É que ele não é um sistema justo. Eu, por exemplo, eu tenho por hábito, até mesmo que eu não tenho um salário mensal, eu não sei quanto que eu vou ganhar o mês que vem, eu tenho o hábito de não comprar nada a prazo.
Eu junto dinheiro e quando eu tenho condições eu vou lá e compro à vista. O que isso vai acarretar para mim? Uma pontuação neutra. Porque eu não faço conta, eu não tenho parcelas, consequentemente eu não vou pagando parcelas. Isso para o sistema do Credit Score, eu tenho uma pontuação mediana. Isso aí, nesse sistema de superendividamento, o governo, o Estado, preocupado com essa questão do superendividamento, isso aí é um tiro no pé. Porque como que ele vai incentivar com que eu faça parcelas e vá adimplindo essas parcelas para eu ter esse crédito elevado, esse credit score elevado, essa pontuação? Eu não tenho, por exemplo, eu devo ter uma pontuação por volta de 600 pontos, porque eu acho que só tenho um financiamento da casa própria. Eu não tenho mais financiamento, então minha pontuação vai ficar ali sempre perto da neutralidade, sendo que eu não dou calote no mercado. É isso que eu ia falar, sendo que significa que você não dá calote, que você paga as suas contas em dias, né? Exatamente. Então, assim, eu tive até a oportunidade, no final do ano passado, de participar, final do ano de 2014, de participar da primeira audiência pública que teve lá no STJ, era exatamente sobre isso. As partes, na época eu era o presidente da Comissão de Direito do Consumidor, a gente tinha o poder de ir lá falar para ser ouvido perante o tribunal para cada um dar a sua participação e sua impressão sobre o sistema. E como a gente sempre defendeu esse ambiente saudável entre as partes, não só para o consumidor, mas também para a empresa, a comissão da OAB foi uma que também brigou por isso, falou, ó, não é um sistema justo. Eu tenho uma pontuação de 600, mais ou menos, e que não deveria ser isso aí. Porque nenhuma empresa está em débito comigo, né? Eu não estou em débito com nenhuma empresa, eu não tenho nada que desabone a minha conduta para que essa empresa me ofereça um crédito um valor elevado, né? Porque isso aí também pode ser uma medida de quantificar o que eu posso ter de crédito com essa empresa. Até 500 pontos eu parcelo até R$100, até tantos pontos eu vou aumentando esse nível. Então, como eu não tinha nenhuma conduta que me desabonasse, por que eu tenho uma pontuação mediana, ao passo que uma pessoa que é super endividada, tem contas parceladas à torta e à direita, ele tem mais pontos do que eu. Então, como a gente briga por um sistema saudável, sustentável e justo, eu achei que isso aí não era salutar. Então, a gente fez essa explanação nesse sentido. Não é justo que eu não parcele minhas compras e tenha um crédito score, uma pontuação mais baixa do que aquela pessoa que está super endividada, mas está pagando em dia ainda. Até porque você, quando compra no crédito, você fornece toda a sua documentação, porque eles precisam saber onde você vai estar, né? Como é que você vai fazer para pagar no restante dos meses, né, Leandro? Exatamente. Agora, você que paga à vista, você vai chegar lá com dinheiro, cartão de débito, pagou, levou, ninguém precisa nem saber seu nome. Exatamente. Isso aí também há um comércio por trás disso aí, por parte das empresas, em comercializar esse cadastro que é feito, né? Todo mundo já se pegou, às vezes, perguntando, mas peraí, essa ligação que eu acabei de receber da empresa tal, onde que ela conseguiu meus dados? Isso acontece toda hora. Então, há um comércio também por trás disso, e essas empresas compartilham as informações para que ambas possam ter lucro com isso. Então, a gente tem que ficar muito esperto, tudo que envolve essa questão de cadastro pode vir uma oferta de uma outra empresa. É muito comum uma empresa de telefonia, quando faz um pacote de internet, já liga um provedor logo em seguida. A gente tem várias ações com essas duas empresas no escritório também. Isso é uma prática de venda de cadastro, isso é nítido, porque você firma um contrato esse mês e no máximo em 30 dias você vai receber uma ligação de um provedor, que muitas vezes se passa pelo funcionário da primeira empresa. Então isso aí a gente já conseguiu caracterizar em processo que é uma fraude. Deus. Tem muita coisa em volta dessa concessão de crédito. Até porque, como é que... Depois a gente vai falar no próximo bloco, é melhor, né? Sobre como funciona, porque a gente parar para pensar, essas informações... Elas estão somente para empresas, CNPJ? Não. Ou qualquer pessoa tem acesso a esse tipo de informação? Pois é. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? No próximo bloco. Gente, é o tempo de uma água e de você participar aqui conosco no 3349-1015. Para quem está fora, DDD 67. Ou então mandar sua mensagem de texto, tirando sua dúvida pelo WhatsApp no 8419-9938. Quero mandar um beijo para Nanda, que está lá de BH assistindo a gente pela internet. Para Paty também, minha líder de tribo, também está assistindo, mandou um beijo para a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Então, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Sai daí não.